Segunda-feira chuvosa, feriado, e aqui meditando a partir do capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, fazendo aqui uma sintonia com duas cartas igualmente preciosas, a carta de Paulo aos Efésios, e dando uma passadinha a carta de Paulo a Tito, e juntando tudo isso, a gente pôde refletir aqui sobre a suficiência de Cristo nas nossas vidas para crescermos em maturidade. Esse é o alvo, esse é o objetivo, maturidade na relação com Cristo, nessa jornada com o lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. E me sentindo aqui muito abençoado, eu oro para que essa breve reflexão abençoe e inspire também igualmente a sua vida, meu irmão e minha irmã. E essa reflexão me ensina que nós precisamos ocupar os espaços da vida com maturidade nessa jornada com Cristo, sem permitirmos que as nossas paixões, que os nossos interesses individuais contra-testemunhem do Evangelho genuíno do nosso lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. E diante de tantos enganos e de tantos equívocos praticados e ditos em nome de Deus, nós precisamos de maturidade, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos de sabedoria, meu irmão e minha irmã, de conhecimento e de revelação, para que nós possamos assumir o papel de um genuíno discípulo, de um seguidor genuíno de Jesus, para que a nossa vida esteja em sintonia com a vida dele, porque mais grave do que a prática do mal ou da maldade é a validação da maldade. Esse é o ponto mais grave. É o aval que muitos dão à maldade e a defesa daquilo que diante de Deus, do Deus Criador de todas as coisas, do Deus Criador da vida, é indefensável. Ou seja, essa defesa que diante de Deus é absolutamente indefensável. Agora o pior, meu irmão e minha irmã, é que em muitos momentos, tais práticas meramente religiosas ou movidas à religiosidade, elas são exercidas por pessoas que confessam Jesus como o seu Senhor e seu Salvador. E a vida, o Evangelho de Jesus nos traz tanta claridade, nos apresenta de um jeito tão belo, tão maravilhoso e tão inequívoco o paradigma inusitado e extraordinário da graça de Jesus, que não tem como você associar essas coisas. Não comporta narrativas e sofismas que validam o mal e a maldade em nome de Deus, numa espécie assim de cauterização da alma e do espírito. E é impossível o Evangelho de Jesus coexistir em meio a tanta maldade. O Evangelho de Jesus, que é a máxima expressão de amor, de graça, de compaixão, de misericórdia, de bondade e de todas as demais virtudes que procedem de Deus para a nossa vida. E Paulo aqui nos ensina, na sua carta a Tito, que a graça nos salva, nos educa para viver. A graça nos salva nos ensinando a viver. E, portanto, a partir do momento em que nós aprendemos de Deus, meu irmão e minha irmã, nós aprendemos para viver nele, para viver o que nós aprendemos dele. E viver nele em quem nós já estamos enraizados, para aprendermos de Jesus em quem estamos fundamentados, porque quanto mais nós conhecemos de Cristo, que nós recebemos, mais nós alimentamos a nossa fé. E porque nós aprendemos agora, nós precisamos viver, viver aquilo que a gente aprende. É como se Paulo estivesse nos dizendo, a aula foi ministrada, então comecem a viver aquilo que vocês aprenderam e comecem sendo gratos, mergulhem na compreensão bendita e maravilhosa da graça de Deus, para que além de sempre gratos a Deus, vocês se transformem em pessoas graciosas umas com as outras. Esse é o ensino. E quando aprendemos de Deus, nós assumimos o papel assim de uma lâmpada. Porém, somente quando a gente vive o que a gente aprende de Deus, a gente faz com que essa lâmpada acenda, para que a luz de Jesus brilhe através de nós, revelando, expressando e comunicando as virtudes do nosso Pai para a exclusiva glória dele, para a exclusiva glória de Deus. E aqui Paulo está nos ensinando também a nos utilizarmos de filtro acerca das coisas que ouvimos e de quem ouvimos, porque por vezes nós estamos diante de sofismas, de discursos e de linguagens pseudo-intelectual com aparência de boas
e de certas, porém permeadas de maldade, de equívocos e de interesses pessoais e individuais que podem nos levar a discussões intermináveis, a polêmicas vazias, a partir de tradições, superstições e coisas do gênero que não servem para nada, meu irmão e minha irmã, mas que podem induzir a erros na caminhada com Cristo. Então, além de produzir dissensões e de produzir conflitos que só servem para afastar ao invés de unir as pessoas, né? Que muito mais afastam do que aproximam as pessoas de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque os filhos que descobriram na caminhada a beleza genuína de caminhar com Cristo vivem pelo propósito de ser aqui e agora, nessa vida que a gente vive, uma cópia de Jesus, filhos com a cara do nosso Pai, que em meio às nossas imperfeições e fragilidades humanas, buscam de todas as formas, de todo o coração, viverem por meio dessa referência das virtudes que procedem do nosso Pai para a exclusiva glória dele. Já pedindo aqui perdão se ofender alguém, não é esse o meu propósito, mas esses equívocos de compreensão acerca do genuíno Evangelho de Jesus têm produzido muitos adultos infantilizados, meninos nessa caminhada de fé, presas fáceis nas mãos de homens cheios de astúcia, cheios de esperteza, que induzem tantos ao erro. E eu aprendo aqui com a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, onde ele cita esse ensino, e eu aprendo a buscar a estatura do Filho pleno, para que a gente possa buscar assemelhamento a Cristo Jesus, para não sermos induzidos a erros por religiosos hipócritas, cheios de maldade, e que tentam induzir muitos a esses mesmos erros. Porque, meu irmão, minha irmã, ter um coração de criança, munidos da pureza dos bem-aventurados que verão a Deus, não significa que nós precisamos ser meninos na caminhada de fé. E eu penso que o que Jesus nos ensina tem a ver com a condição de nós sermos crianças no nosso coração, porém, homens e mulheres plenos e cheios de discernimento, para vivermos o seu evangelho de um jeito integral, maduro, genuíno. E Paulo ora nas suas cartas, e aqui na carta aos Efésios, ele ora para que a gente receba espírito de sabedoria, de conhecimento, de maturidade, para que sejamos íntegros e genuínos seguidores de Jesus, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e para não sermos mais conduzidos por narrativas bem construídas, discursos bem elaborados e carregados de interesses e de expectativas pessoais e institucionais que não se harmonizam em nada com o genuíno evangelho do nosso lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. Porque a lição, meu irmão, é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente alimenta a nossa fé e mais a gente cresce em maturidade para que sejamos transformados de glória em glória à sua imagem e à sua semelhança, sabendo convictamente que Jesus é a suficiência da vida. Jesus é suficiente. Ele é tudo em todos nós e nele nós temos todas as respostas. Nós temos a riqueza de todo o conhecimento para, ao vivermos, fazermos a luz de Cristo brilhar em meio à escuridão desse mundo complexo, caótico, complicado. Meu irmão, minha irmã, nós somos falhos, nós somos falíveis, nós somos imperfeitos, nós somos cheios de defeitos e tudo isso é verdade, mas o ensino nos anima a buscarmos na vida esse assemelhamento, porque do contrário, o que vale, ou seja, de que vale a gente conhecer e não viver o que nós aprendemos de Deus por meio de Cristo Jesus, porque a graça se manifesta salvadora nas nossas vidas quando ela nos educa para viver aquilo que a gente aprende de Deus. E Paulo aqui, meu irmão e minha irmã, está nos ensinando na carta aos Colossenses e na carta aos Efésios que se nós buscarmos a plenitude de Cristo, alcançando sabedoria do alto, na caminhada com o lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré, tendo como alvo a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, aí nós cresceremos em maturidade na caminhada com Ele, para que nós possamos viver a verdade em amor, e para que nós possamos ser edificados como o corpo de Cristo, ajustado, unido, sem dogmas, sem doutrinas da religiosidade, mas vivendo esse ensino, vivendo o Evangelho e a vida de Jesus, vivendo o propósito para o qual todos nós fomos criados, que é o de sermos filhos que vivem de tal forma as virtudes do Pai, que nos tornamos uma comunicação visível das suas virtudes, uma comunicação visível do Deus invisível, para que Ele, o Pai, o nosso Deus Criador, o autor da vida, seja glorificado por meio das nossas vidas.
E o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando que o sacrifício perfeito de Jesus nos isenta de ritos cerimoniais, de normas, de regras, porque a nossa fé no seu sacrifício, na sua morte, na sua ressurreição, nos justifica e nos coloca dentro do seu plano de salvação, nos reconcilia com Deus, o nosso Pai, e nos liberta do poder do pecado. Então, meu irmão, é mais ou menos assim, nós morremos com Cristo e agora nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida, para uma vida pelo Espírito e não pela carne. Porque para uma vida nova em Cristo, sabendo que o seu perdão nos redimiu e agora não há mais nenhuma condenação, porque Ele nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Porque quando a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, vivendo pela carne, então Jesus nos vivificou em Cristo Jesus. E tem uma tradução muito legal da Bíblia, a Mensagem, do pastor Eugene Peterson, que diz assim: o ensino é para não nos submetermos a ninguém que nos pressione por causa de detalhes como dieta, modo de cultuar, dias santos, regras cerimoniais, porque a presunção dos mestres da lei, dos fariseus hipócritas, ensina só isso. Agora, todas essas coisas são apenas sombras das coisas que haveriam de vir, a substância é Cristo. E Paulo está aqui nos dizendo, continua nos ensinando a não tolerarmos os que tentam governar a nossa vida, exigindo reverência, insistindo em que nos juntemos a eles nas suas obsessões, nas suas maldades e nestes falsos ensinos. Eles não têm nenhum contato com a fonte da vida, Cristo Jesus, que nos reúne, que nos consolida, todos numa única peça, né? E o seu fôlego, o seu sangue passam através de nós para nos redimir. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E nós só teremos um crescimento saudável, meu irmão e minha irmã, em Deus, se Jesus nos nutrir. E Paulo segue dizendo, assim para finalizar esse capítulo 2 de Colossenses, ele diz que assim, se com Cristo vocês deixaram para trás aquela religião pretensiosa e infantil, porque agora se permitem intimidar por ela ou por eles. Então não toquem nisso, não provem aquilo, não cheguem perto daquilo outro, não façam isso ou não façam aquilo. Acham que essas coisas que hoje estão aqui e amanhã desaparecerão são dignas de atenção, meu irmão e minha irmã? Então, assim, essas coisas ditas em voz alta, essas ordens, podem até impressionar, podem parecer corretas, evocando humildade, sacrifício, porém não passa de uma outra forma de autoprojeção, de parecer importante, mas não tem valor algum diante do genuíno evangelho de Jesus, que não é fácil, mas é simples. Jesus é a claridade para não cairmos nas ciladas. Então aprendamos e, portanto, fujamos dessas polêmicas vazias, de regras que aprisionam, da religiosidade que produz dependência, da arrogância e da presunção de quem pensa ter algum poder sobre a vida e sobre as pessoas. E a forma de simplificar é Jesus. Jesus é suficiente. Diante destas dúvidas, Jesus é a plenitude das respostas e da verdade. E sempre que estivermos diante de ações, de falas ou de comportamentos estranhos, é só a gente perguntar para nós mesmos: Jesus está nisso? Como Jesus agiria diante disso? O que Jesus nos fala, nos ensina a respeito disso? A sua vida tem alguma coisa a ver com isso que está sendo dito? Com o seu evangelho? E voltemos, meu irmão e minha irmã, o nosso coração, a nossa alma e a força do nosso entendimento para que a nossa vida se assemelhe à vida de Cristo Jesus e para que o nosso comportamento seja um instrumento de revelação das suas virtudes, para que o Pai seja visto em nós para o bem da nossa própria vida, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, essas bênçãos preciosas da Trindade, abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, hoje, sempre, em todo lugar, no nome bendito de Jesus. Um beijo, um abraço com a minha alma e até a próxima.